E aí pessoal, tudo tranquilo? Você aprenderá nesse vídeo como receber dados de um formulário no ASP.NET e cadastrar essas informações no banco de dados. Isso será feito através da criação da página de cadastro de tarefas na nossa aplicação. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma playlist sobre introdução ao ASP.NET. O link para essa playlist com todos os vídeos publicados até o momento está na descrição do vídeo, assim como também o link para o repositório no GitHub com o código-fonte. Então, bora programar? Então agora a gente vai trabalhar na nossa página de cadastro, de nova tarefa. Então nós vamos trabalhar aqui para exibir primeiramente o nosso formulário de cadastro e posteriormente entender como é que a gente faz para receber os dados que foram colocados no formulário pelo usuário dentro do nosso controller e cadastrar isso dentro do banco, Então vamos lá, vamos aqui para o nosso controller, então to-do controller, vou criar uma nova action, então vai vir aqui um public iActionResult, vou chamar ela de create, e basicamente o que a gente vai fazer aqui é colocar o nosso viewData, então viewData, para informar qual vai ser o título da nossa página, ele vai ser igual a botar só nova tarefa, e depois vamos retornar aqui uma view. Só que é o seguinte, eu vou passar explicitamente o nome da view, por quê? A gente vai utilizar a mesma view tanto para o processo de cadastro quanto para o processo de edição, Então a gente vai reaproveitar a mesma view. Então por isso eu não quero ter que criar uma view chamada create, eu vou criar uma view apenas chamada form, de formulário. Então eu passo aqui a string dizendo qual vai ser o nome dessa view. Então lá dentro das nossas views, to do, vou criar um arquivo chamado form.cs.html. Pronto. Então aqui, o que a gente vai ter dentro desse formulário? Nós vamos ter a definição, por enquanto não do model, porque eu não estou passando nenhum dado para essa view, vou criar somente o formulário em si, Então vou colocar aqui um H1, que vai ter o meu viewData, title, e deixo já executar aqui a aplicação. Ela já está executando, mas vou parar e executar de novo. .NET Watch. Vamos lá no nosso navegador, então deixa eu ver onde é que ele está aqui. Então vamos acessar barra to do, barra create, que é o nome da nossa action, Então já está aqui nova tarefa. Então vamos trabalhar na construção desse formulário. Então vou colocar aqui uma tag form. Ela vai, ao ser processada, ao ser submetida, ela vai fazer uma requisição com o verbo post. Então coloco aqui um method igual a string post. Então vou colocar uma div. Essa div vai ter a classe mb3, que é do próprio Bootstrap, para criar ali um espaçamento. Nós vamos ter um label, que vai ser o título, então título. E vamos ter também um input, que vai ser do tipo texto. E vou colocar aqui a classe form control. Na verdade eu vou tirar aqui o tipo, porque a gente vai ver depois que esses tipos, e inclusive o for aqui do label, ele vai ser gerado de forma automática pelo ASP.NET. Então por enquanto eu vou colocar apenas isso. Se eu salvar, voltar aqui no navegador, a gente já vê aqui o nosso campo de título, Vou duplicar todo esse código. Então nós vamos ter uma outra div. Também com a classe mb3. Aqui nós vamos ter uma label que vai ser a data de entrega, Então, data de entrega. Também com um form control na classe. E basicamente isso, porque quando a gente vai criar uma nova tarefa, a gente precisa informar apenas o título e a data de entrega, A data de criação vai ser gerada de forma automática, porque a data de criação não tem por que o usuário colocar isso. E a data de finalização a gente vai apenas setar na hora que o usuário clicar no botão de concluir. Então, para finalizar, vou colocar apenas um button, que vai ter aqui as classes btn, primary, e ele vai ser do tipo submit. E vou colocar aqui a opção salvar, o nome salvar. Pronto, voltando aqui, já tem o nosso formulário pronto. Agora a ideia é, eu vou colocar aqui as informações, Então teste e alguma outra coisa. Ao clicar em salvar, eu quero que esses dados sejam enviados para dentro do meu controller, eu pego esses dados, então, salvo isso dentro do banco. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, eu preciso linkar esse meu formulário ao tipo de dado que ele vai enviar. Isso aqui é um modelo, É o meu modelo de to-do. Então, eu vou colocar aqui também o meu @model tw
todos.models.todo. Beleza, defini o meu model. E aí é o seguinte, eu quero vincular esses inputs a campos desse meu modelo. Para isso, a gente utiliza aqui dentro do input, isso já é uma coisa específica do Razor, né, da template change que a gente utiliza aqui dentro do ASP.NET, que é o asp-for, tá? Se eu só pressionar aqui Ctrl espaço, ele já dá aqui um autocomplete com os campos, né? Então aqui, por exemplo, esse input de título, ele vai estar linkado ao title. E a mesma coisa a gente coloca também na label, tá? Para já fazer o link da label com o input. Então, asp-for title. A mesma coisa aqui na data de entrega. Então, coloco aqui um asp-for pro deadline. E aqui no input também asp-for deadline. Feito isso, olha só, voltando aqui no navegador, atualizando a página, shows. Na verdade, não atualiza não, deixa eu só acessar novamente o link. Veja que ele já vai fazer algumas alterações. Eu vou clicar com o botão direito, ó, fonte da página de exibição. Se a gente for ver aqui no nosso formulário, deixa eu dar um zoom. Olha só, o nosso label, ele já colocou aqui um form, ele já colocou também um type, colocou um date validation, né, para fazer a validação dos dados. Colocou aqui um ID, colocou um name para os meus campos do input. Então isso aqui ele já fez a conexão, digamos assim, do nosso formulário com o nosso modelo de tarefa, né? E aí, você está gostando do que viu até agora? Se você quer se especializar ainda mais em desenvolvimento back-end, a Treinoweb é o lugar ideal para você. Somos uma escola especializada em formar desenvolvedores, possuímos mais de 15 anos de experiência no mercado e já formamos mais de 200 mil alunos. Temos formações sobre as principais linguagens e tecnologias e falamos de uma maneira muito mais completa sobre todos os assuntos que você está vendo nesse vídeo. Então clique no link da descrição e faça já a sua matrícula. Então beleza. A única coisa é que aqui na data de entrega ele não mudou o tipo, né? Tá texto ainda. Então aqui explicitamente eu vou definir o type também. Então aqui no input de deadline, vou colocar um type que vai ser o type date, tá? Para eles poderem ter a formatação de data. Então inclusive vai ter um date picker aqui para eu poder selecionar a data bonitinha, né? Tranquilo. Mas e aí? Quando eu clicar no salvar, como é que eu pego esses dados lá dentro do meu controller? Então para isso a gente vai criar uma outra action, tá? Então aqui ó, a gente do controller. Nós vamos vir aqui e vou criar uma nova action. Então, public iActionResult. iActionResult. Também vou chamar ela de create, só que aqui eu vou receber um parâmetro, que vai ser justamente uma instância da tarefa que eu vou receber a partir da minha view. Então, passo aqui uma instância de to-do, chamada to-do. E o seguinte, outro ponto. Esse formulário, quando eu clicar aqui no submit, ele vai fazer uma requisição com o verbo post. Por padrão, todas as actions estão preparadas para receber o verbo HTTP GET. Então, eu preciso explicitamente informar que isso aqui vai funcionar com o verbo post. Então, eu coloco aqui entre colchetes HTTP post, né? Eu coloco aqui um attribute no meu método. Tranquilo? E aqui, de fato, eu posso realizar o processo de cadastrar esse to-do dentro do meu banco de dados. Como é que a gente faz isso? Utilizando o context. Então, eu chamo aqui o meu underline context.todos.add. Eu vou adicionar dentro dessa minha tabela de to-dos a variável to-do. E aí, depois eu chamo o meu context.saveChanges para, de fato, salvar essas alterações dentro do banco. E aí, por fim, eu preciso retornar um action result, né? Quando eu fizer o cadastro, eu quero ser redirecionado para essa minha rota index. Então, aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso retornar a chamada do método redirect to action. E aqui eu passo uma string dizendo qual é o nome da action que eu quero fazer o redirecionamento, que é a action index do próprio controller to do. Então, isso aqui já é o suficiente para informar isso. Então, salvei aqui o código. Vamos voltar aqui para o navegador e vamos tentar salvar. Então, vou colocar aqui um teste, a data 10/10/2024. Vou clicar em salvar e olha só, ele redirecionou para a parte de index e já fez aqui o cadastro no banco. Inclusive, a gente pode ir lá no nosso banco de dados, dar uma olhada aqui em to-dos e, de fato, ele foi cadastrado, tá? Só um ponto. Se eu clicar em nova tarefa, ele não está indo lá para aquela página, né? A gente tem que ajeitar esse link ainda. Mas vou acessar aqui diretamente pela URL. Não vou colocar nada e vou clicar em salvar.
veja que ele vai dar um erro, né? Está dizendo aqui que não teve uma unhandled exception, né? Uma exceção que não foi tratada, porque ele está tentando cadastrar dados não nulos, né? Então a gente ainda vai ver mais na frente como fazer para tratar essas questões de validação dos dados. Mas por enquanto, a gente vai deixar assim, mais na frente a gente vê como resolver isso. Então vamos só resolver a questão aqui do link de nova tarefa, né? Como é que eu faço então para colocar um link aqui nesse botão? Eu poderia fazer da forma mais simples, né? Então eu poderia vir aqui, ó, no meu index, então vamos lá em views, to-do index.cshtml, posso simplesmente colocar aqui um href, no caso ia ser to-do barra create, né? Isso aqui já iria funcionar. Mas não é o ideal é a gente utilizar as próprias ferramentas do ASP.NET. Então aqui, ao invés de colocar um href, eu coloco asp-controller. Qual é o nome do meu controller? É o controller to-do. E depois asp-action. Qual é o nome da action dentro desse controller? É a action create. Pronto. Feito isso, olha só. Voltando aqui no navegador, vou atualizar a página. Nova tarefa. Ele faz o redirecionamento corretamente, tá? Então é isso, né? Basicamente o que a gente precisa fazer. Então, só recapitulando. A gente precisou criar duas actions. Então, uma action vai ser responsável por exibir o nosso template de formulário. E a outra action, de fato, é quem vai receber a requisição post com os dados que foram passados naquele formulário para salvar isso no banco. Então, para adicionar uma instância do meu modelo dentro ali do contexto, a gente utiliza o nosso contexto, ponto, qual o nome do nosso dbset, no caso todos, ponto add. E depois eu utilizo o save changes para, de fato, comitar isso no banco de dados, né? Fazer o save dessas alterações. E aí, por fim, como eu quero fazer um redirecionamento, a gente utiliza aqui o redirect to action e passa o nome da action para a qual eu quero fazer esse redirecionamento, que é a action index. Outra coisa que é bem comum de fazer é o seguinte, em vez de passar string diretamente, é comum fazer isso aqui, ó, name of, e aí eu passo diretamente a chamada aqui do meu index, tá? Isso aqui é outra forma de fazer, o resultado vai ser o mesmo, inclusive, olha só, vou até parar a aplicação e executar ela novamente para vocês verem que é a mesma coisa, tá? Então, nova tarefa, teste 2, 10/10/2024, por exemplo, salvar, vai funcionar igual, tá? O resultado é o mesmo, só muda a forma de fazer, eu inclusive prefiro fazer dessa maneira aqui, porque aí você não tem que colocar diretamente uma string, tá? Você pode acabar ao utilizar a string e colocar o nome incorreto da action. Assim você evita de escrever alguma coisa errada, beleza? Bom, pessoal, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com todo mundo que você conhece que está aprendendo sobre programação. Caso tenha ficado alguma dúvida ou queira dar alguma sugestão, coloque nos comentários que iremos responder a todos. Até a próxima!